caro espectador. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Dessa vez, a nossa entrevistada é a reumatologista doutora Verusca Gomes Atala de Oliveira. Ela é formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, tem residência em clínica médica pelo Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, tem residência médica também em reumatologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Verusca, é um prazer tê-la aqui no nosso programa hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos falar um pouquinho sobre uma patologia da sua área de reumatologia, que acredito seja a mais incidente ou das mais incidentes, que chama-se lúpus, né? Lúpus eritematoso sistêmico. Para começar, explique para a gente o que é essa doença. Sim, primeiro, olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de estar conversando um pouquinho e explanando um pouco sobre as doenças autoimunes em geral e o lúpus. Realmente o lúpus tem uma incidência muito grande, é uma patologia com uma incidência muito grande. É uma doença que nós falamos de autoimune, do sistema imunológico. O sistema imunológico da pessoa portadora dessa doença é desregulado de uma tal maneira que ele começa a agredir células sadias do organismo, agride o próprio organismo sadio da pessoa. Entendi. Né? Tem aumentado muito a incidência, não tem vírus? Sabe por quê? Bom, eu sou bem mais velha que você, formada há mais anos, mas a gente escutava falar de lúpus, mas parece que hoje você tem uma incidência um pouco maior, ou você tem mais diagnóstico, eu não sei o que acontece, mas realmente tem tido muita incidência, não? Eu acredito que também seja em relação ao diagnóstico, também tem feito muito mais diagnósticos atualmente e a incidência também, né? Ela é considerada uma doença rara, não? Ainda é considerada, ainda é considerada sim. É mais comum, é uma doença mais comum em mulheres, porque o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele é um dos fatores que predispõem, ao desenvolvimento da doença, né? E na faixa etária, principalmente em mulheres de idade fértil, mas também é presente em homens. Tá? Entendi. E é assim, bem mais incidente? Qual que é a porcentagem, mais ou menos? Mais ou menos 3 para 1. Geralmente 3 mulheres para um homem. Mais ou menos essa proporção. Nossa. Sim. E tem alguma coisa que desencadeia essa doença? Sim. Algum gatilho, alguma coisa que... Exato. O lúpus é uma doença. Primeiro, a pessoa tem que ter a predisposição genética, né? A predisposição genética dessa pessoa aliada a alguns fatores que a gente denomina de fatores gatilho, que são os fatores desencadeantes, são os fatores externos ou ambientais. Por exemplo, o fator hormonal, que é o estrógeno, está intimamente ligado ao gatilho do sistema imunológico dessa pessoa, que começa a bagunçar e agredir o organismo, né? Lógico, a pessoa suscetível geneticamente. Outro fator seria o cigarro, é um fator também externo importante. A exposição excessiva com a não proteção ao sol, à luz solar também. Hábitos como sedentarismo, são outros fatores menos importantes, mas também são considerados como gatilho dessa doença. E quando você fala em questões genéticas, você fala assim do próprio lúpus na doença ou de uma maneira geral doenças autoimunes na família? Quando você fala de doenças autoimunes na família. Então, o importante o diagnóstico precoce é muito importante no lúpus e no grupo de doenças autoimunes. Então, sempre que o paciente tem uma história na família de doença autoimune, se tiver uma história familiar, isso principalmente parentes de primeiro grau que nós falamos, pais e irmãos, né? Principalmente, avós também, mas principalmente pais ou irmãos. Se o paciente tiver ou doença autoimune e principalmente o lúpus, ele precisa estar atento aos sintomas que essa doença proporciona. Ao primeiro sinal, se ele estiver assim, algum desses sintomas, ele deve procurar o especialista para fazer uma melhor investigação. É comum você ter assim, mãe e filha que tem lúpus? Sim, pode. Comum? Pode ter, mas não é comum. Não, é porque assim, eu não sou nada da sua área, sou neuropediatra.
mas eu tive 2 casos que eu sou neuropediatra há 30 anos, então eu já tive criança que a mãe tinha lúpus, que eu cuidei criança e que cresceu, ficou uma mulher, né? E ela desenvolveu também o lúpus com a idade. Encontrei uma recentemente, quase 40 anos, tratando de lúpus, tá? Mas eu te pergunto, se eu fiquei curiosa, porque... Chega a ser, em porcentagem, nós podemos falar entre 20% e 25%. De mãe e filho? Sim. É importante. 20, é importante. Genética, né? E me diz uma coisa, explica um pouquinho para o espectador, quais são as doenças autoimunes, porque assim, a gente não sabe o que é autoimune, né? Sim. Autoimune quando o corpo mesmo se lesa. Isso. Mas quais as doenças que ele já escutou falar, que ele fica atento, por exemplo? Por exemplo, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, a febre reumática. Essa é mais comum, febre reumática ou não? É mais comum. É um grupo mais comum do que as outras doenças como as colagenoses, que a gente fala, lúpus e outras. Né? Entendi. O grupo de doenças chamado espondiloartrites, que aí engloba espondilite, anquilosante, entre outros, mas nós englobamos tudo no grupo das espondiloartrites. A síndrome de Sjögren também é uma síndrome autoimune, né? E entre outras. Entendi. E assim, fala pra gente o que são os sintomas do lúpus, porque eu acho que é uma gama muito grande, né? Muito, sim. Primeiramente, pode acometer as articulações, as juntas, então, inchaço, vermelhidão nas juntas, né? Principalmente das mãos, joelhos, mas também podendo acometer cotovelos, ombros. Uma sensibilidade maior ao sol, à luz solar, a exposição, não só solar, mas muitas vezes a nossa... Mas tem alguma manifestação de pele própria? Uma vermelhidão. O paciente fica... que nós chamamos de asa de borboleta. Fica vermelho nessa região da face. É muito mais sensível a qualquer... Às vezes um dia nublado, mas que tenha claridade do sol, o paciente já fica vermelho. Entendi. É uma manifestação importante a ser notada. A parte articular eu já falei. Outras manifestações também do sistema cardiovascular, o cardíaco pode também, pulmões, às vezes uma falta de ar, um cansaço, uma febre, aquela febrinha de 37, 38, às vezes no termômetro não aumenta, mas o paciente sente-se febril, cansaço, pode ter perda de peso, aquela perda lentamente, ao longo dos meses ele vem perdendo peso, com a perda de apetite. São sintomas, tem que ficar atento. Tem sintomas que, assim, são pouco específicos, né? Exato, pouco específicos, sim. Então tem que ser um bom clínico, né, para fazer diagnóstico. E como é que é o diagnóstico, Verusca? O diagnóstico nós fazemos basicamente clínico, né, conversando com o paciente sobre os sintomas, examinando muito bem esse paciente, exame físico é importante, e tem alguns exames laboratoriais que nós chamamos de complementares a esse diagnóstico, são exames de sangue, que presentes algumas provas inflamatórias, mostrando que nesse sangue tem um processo inflamatório aí, contínuo, meio mais crônico, não tão agudo. Mas posso fazer uma perguntinha interrompendo? Sim, é fácil dar alterar esses exames inflamatórios? Porque a gente vê que nem sempre. Nem sempre os exames alteram. Por isso que nós falamos que é uma especialidade muito clínica, então o diagnóstico é basicamente clínico, de um exame físico, de uma história do paciente, baseado nos sintomas que ele vem apresentando, e os exames são complementares, eles nos ajudam, mas nem sempre eles dão alterados, realmente. Mas assim, eu não sou reumatologista, mas eu acredito que vocês devem acompanhar e depois de um tempo você vai repetir o exame. Exatamente. Alguma vez acontece de, por exemplo, você ter um diagnóstico clínico só, e depois, sei lá, depois de 5 anos, 10 anos, você ter a positividade, sempre positivo o exame? Não, nem sempre. Na maioria das vezes, sim. Alguns exames inespecíficos, de inflamação inespecíficos, geralmente, eles estão levemente alterados. Então, tem pacientes que os sintomas são bastante exuberantes, o exame físico com alterações do paciente, e o exame laboratorial mostrando essas inflamações leve a moderado. Tem alguns que nós chamamos de marcadores que às vezes eles não positivam ou podem positivar. Entendi. Mas quando você trata baseado somente na clínica, você tem uma boa adesão do paciente? Porque é complicado isso, né? O lúpus é um diagnóstico muito assustador, falando sinceramente, né? Porque é uma doença
E crônica. geral e crônica, né? Então Sim. não é fácil o diagnóstico. Não. Você não tem um exame para você convencer, explicar, provar para o paciente. Não deve ser muito fácil a adesão, né? Não, no início do tratamento. Sim, como é no que início. O principal, a adesão, é que às vezes é explicar ao paciente também a gravidade do quadro, que é uma doença crônica, é importante esse acompanhamento e contínuo com o especialista, com o reumatologista. E realmente a adesão, por vezes, é um pouco mais complicada, porque muitas vezes os exames não são muito alterados, são levemente alterados, mas a clínica chama mais atenção. Então, essa conversa, a relação médico-paciente é muito importante. E o tratamento, ele acaba sendo eficiente? Você vê que tem uma boa resposta na maioria dos pacientes? Não? Como é que é a adesão? Sim. Também isso depende paciente. Como é uma doença do sistema imunológico e relacionada à genética, né? Cada paciente responde de um jeito. Então, mas hoje em dia nós temos a cada dia, né, com a modernidade da medicina, né, nós temos uma gama cada vez maior de opções maiores de medicamentos. Então, e o paciente, o que acontece nessas doenças crônicas como o lúpus? Ele pode entrar em remissão, que nós falamos. Então, é o que eu converso com o paciente, falo, ó, sua doença está dormindo, o sistema imunológico está tranquilo, está controlado. Então, acontece muito isso com o medicamento. Medicamento, temos também o tratamento não medicamentoso, que são alguns hábitos de vida que nós temos que também colocar na vida do paciente, e isso não é fácil se a gente não tem uma relação médico-paciente boa, né? E para variar, então, exercício deve estar no meio, com né? certeza. Excluir alguns hábitos como o cigarro, uma alimentação saudável. Tem alguns alimentos que ajudam, que são alimentos que ajudam no processo inflamatório. Evitar hábitos como consumo excessivo de bebida alcoólica, prática regular de atividade física. Tudo isso entra no chamado tratamento não medicamentoso também. E é muito importante. Entendi. Ah, bom. Bom, aprendi muito hoje sobre lúpus. Imagina. Embora seja espero que eu tenha conseguido passar alguma coisinha. Muito bom, foi ótimo. Que bom. De uma forma muito tranquila para o nosso espectador, que é o que a gente deseja mesmo, esse é o nosso objetivo. Sim. Espero ter aqui outras vezes, falando de outros muito temas. Obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço. E você, espectador, mande a sua sugestão do tema que quer ouvir. Mande e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.